Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalam ya Rasulillah, Sayyidina Muhammad al-Juma'in. Assalamu alaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Que as paz e bênçãos de Allah estejam sobre o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, seus sahabas, sua família e todos os seus seguidores, inshallah, e toda a umma também. Pessoal, primeiramente, boa tarde. Obrigado, antes de tudo, pelo tempo, pela disponibilidade. Inshallah, hoje nós vamos dar continuidade sobre o Hadith de Jibril, esse texto que, na verdade, ele forma a base, né, de toda, basicamente, toda a suna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Há vários sábios, inclusive, que chamam esse Hadith de mãe da suna, né, porque é a partir dele que as pedras fundamentais, digamos assim, do Islã foram organizadas, né? Normalmente, quando se fala do Hadith de Jibril, o Hadith por si só, ele é muito amplo, é muito profundo, são várias camadas que dá para extrair dele, camadas, como a gente já percebeu, camadas da vida prática, da vida espiritual, da própria linguagem, como o profeta Muhammad se expressava, as figuras de linguagem que ele usava, o contexto em que o Hadith foi revelado, né, o contexto da Siyar Nabil, ou seja, o contexto da biografia dele, enfim, há muitas camadas que dá para nós extrairmos desse Hadith. Normalmente esse Hadith ele é estudado em partes mesmo, em categorias devido à sua riqueza. Então, na última aula da semana passada, nós falamos basicamente do Iman, do Islã, do Iman e do conceito de Din. Eu separei intencionalmente o conceito de Ihsan, que é o conceito que nós vamos falar hoje, porque eu gostaria de fazer uma conexão, na verdade, do conceito de Ihsan com o conceito de Wahy, que é basicamente a revelação. Então, são dois conceitos que eu acho mais efetivos serem trabalhados juntos. Mas isso é uma escolha pessoal, claro. Muitos livros, muitos professores, muitos sheikhs, muitos ulamás, às vezes trabalham com os três conceitos já juntos, o Islã, o Iman e o Ihsan. A gente só separou para fins didáticos e para a gente conseguir aproveitar melhor o nosso tempo, né? Bom, então hoje eu quero falar com vocês, inshallah, sobre o tema Ihsan e Wahy, né? E a interioridade sobre o critério da revelação. O que seria isso, né, interioridade? A interioridade no sentido da nossa vida espiritual, das nossas práticas, da nossa vida espiritual somada às nossas práticas e o que está dentro de nós como muçulmanos, o que está dentro do nosso coração, no nosso interior. E qual é a relação disso com a revelação, né? Qual é a relação disso com a revelação da mensagem de Allah subhanahu wa ta'ala? Então, iniciando, inshallah, primeiro slide, eu só queria ler novamente o Hadith de Jibril, e, claro, o Hadith como um todo demanda nossa atenção, nossa reflexão, mas hoje vamos também prestar bastante atenção na parte em que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam vai citar o conceito de Ihsan, né? Vamos ler do início, inshallah. Bismillah. Narrado por Umar ibn al-Khattab, estávamos sentados junto ao mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, quando apareceu diante de nós um homem com roupas extremamente brancas e cabelos extremamente negros. Não se viam nele sinais de viagem e nenhum de nós o conhecia. Ele se sentou diante do profeta, sallallahu alaihi wasallam, apoiando seus joelhos junto aos dele e colocando suas mãos sobre suas coxas e disse: Ó Muhammad, informe-me sobre o Islã. O profeta, sallallahu alaihi wasallam, disse: o Islã é que testemunhes que não há divindade além de Allah e que Muhammad é o mensageiro de Allah. Que estabeleças a oração, conceda o zakat, jejue no mês do Ramadã
e realize a peregrinação à casa, se tiveres condições. Ele disse, disseste a verdade. Ficamos surpresos, e ele perguntava e confirmava. Ele disse, informe-me sobre o imã. O profeta, sallallahu alaihi wasallam, respondeu, que creias em Allah, em seus anjos, em seus livros, em seus mensageiros, no último dia, e que creias no decreto, tanto no seu bem quanto no seu mal. Ele disse, disseste a verdade. Ele disse, informe-me sobre o Ihsan. É aqui que eu gostaria de chamar a atenção. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam respondeu, que adores a Allah como se o estivesse vendo, e se não o vês, certamente ele te vê. Ele disse, informe-me sobre a hora. O profeta sallallahu alaihi wasallam respondeu, o interrogado não sabe mais do que o interrogador. Ele disse, então informe-me sobre os seus sinais. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse, que a escrava dê à luz à sua senhora e que veja os descalços, nus, pobres de ovelhas, competindo na construção de edifícios elevados. Depois disso, o homem partiu e Umar ibn Khattab disse, permaneci um tempo, então o profeta me disse, ó Umar, sabes quem era o que perguntou? Eu disse, Allah e seu mensageiro sabem melhor. Ele disse, profeta sallallahu alaihi wasallam, este era Jibril, que veio para ensinar vocês a sua religião, o seu dinakon. Bom, esse hadith, ele é extenso e ele traz esse diálogo em comum entre o profeta Jibril, entre o anjo Jibril e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nós vimos na semana passada que o hadith em si, ele vai trazer, a partir das palavras do profeta, a definição de imã, de Islam e de Ihsan. No entanto, o conceito de Ihsan, especificamente, ele é um conceito em que o seu significado escapa. Como assim? Ele é um pouco mais complicado de se definir uma ideia exata. Não que não possamos compreendê-lo, muito pelo contrário, ele é compreensível. No entanto, ele não é tão fácil de se perceber como, por exemplo, o conceito de Islã, relacionado às ações exteriores, às práticas. Ou como o próprio o conceito de imã, que está relacionado à crença. O conceito de Ihsan há várias definições, todas corretas. Alguns dizem excelência, outros dizem a presença e consciência de Allah subhanahu wa ta'ala, outros dizem mais próximo ao pé da letra da palavra árabe, né? Que está relacionado ao termo Hassan, ou seja, fazer o bem, fazer coisas boas. Então, é um conceito em si, mas que o seu significado exato escapa. E quando a gente vai entender Ihsan, analisar essa ideia de Ihsan, nós precisamos ter uma visão um pouco mais ampla. Por isso que é um conceito interessante de se trabalhar depois de compreender o que é Imã e o que é Islã. Né? Porém, vamos, inshallah, buscar entender da melhor forma o Ihsan, mais para o final, porque antes eu gostaria de já chamar a atenção para o conceito de Wahy, que é o conceito da revelação. O nosso texto principal, além do Hadith Jibril, né, o texto do Ibn Rajab, ele não trata especificamente do conceito de Wahy, ok? Ele não fala da revelação explicitamente. No entanto, eu enviei um texto de apoio, que é do Dr. Yassir Qadhi, que é um autor contemporâneo, bastante prolífico, ele, enfim, tem muitas palestras, muitos vídeos, alguns livros publicados, e é um autor interessante que tivemos, alhamdulillah, a sorte de ter o livro dele publicado, não sei se foi publicado impresso, né, mas foi traduzido para o português,
é fácil de encontrar na internet o PDF, eu encontrei anos atrás sem problemas, li, e lembrei, né, enquanto estava preparando esse curso, lembrei desse texto, porque ele traz uma definição técnica, interessante. Ele explica tecnicamente o que seria o conceito de worry, né? Vocês chegaram a ler esse texto, deram alguma olhada? Alguém gostaria de comentar? O que vocês entendem a partir do seu conhecimento, ou a partir do que vocês leram? O que seria o worry, né? A revelação, a partir do que o autor está dizendo? Se alguém quiser comentar, fique à vontade. Bom, então, pensando no worry, né, nesse conceito extremamente importante dentro do Islã, esse conceito ele está literalmente relacionado à revelação da mensagem corânica, a revelação do Kalimullah, ou seja, a revelação da palavra de Allah. E essa revelação, obviamente, o sagrado Alcorão, ou seja, literalmente a palavra de Allah, ela não nasce, ela é revelada ao profeta Muhammad. Então, vamos partir do seguinte pressuposto: a revelação traz algo que é a verdade. E depois nós vamos entender com o tempo o porquê que é verdade. Não precisamos entrar nesse mérito agora. Mas supondo que todos nós aqui, muçulmanos, temos a crença de que o Alcorão é a verdade, de que a mensagem contida no Alcorão é a verdade. Então vamos já partir desse pressuposto. Essa verdade, ela não nasce. Isso é uma outra discussão. Qual é a origem, né, da revelação do Alcorão? Allah já tinha criado, ou Allah criou em um determinado instante? É uma discussão complexa que, inclusive, bastante acalorada entre as escolas de pensamento. Não vamos entrar agora nessa questão. Mas uma questão que é importante entender, a partir desse princípio, é de que essa verdade ela não nasce. Ela é revelada, ou seja, ela já existia. E aqui eu já estou tomando um partido em numa determinada escola de pensamento que vai dizer que a verdade, né, ou seja, a revelação, a mensagem do Alcorão, as palavras do Alcorão já existiam, Allah apenas as revelou. Elas estavam ocultas e Allah subhanahu wa ta'ala revelou, né? Então ela é revelada. Essa verdade ela é revelada a partir da revelação da mensagem do Alcorão via arcanjo Jibril, de encontro com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Essa história nós já conhecemos. Bom, então se essa é a verdade, o que seria o wahy, então, né? O wahy está relacionado ao ato de revelação, de tornar visível, de apresentar, de tornar acessível, de fazer ser visto, né? É a origem da verdade, ou seja, é a partir do wahy que a verdade ela é exposta. É a partir da revelação que a verdade ela toma o seu devido lugar. É a partir da revelação que as pessoas passam a ter as bases e os instrumentos necessários para definir os critérios do que é certo, do que é errado, do que é halal, do que é haram. Tanto que o próprio Alcorão, um dos nomes que o Alcorão tem é Al-Furqan, ou seja, o critério. Um dos nomes do Alcorão é isso, né? Várias das qualidades que o Alcorão tem, uma das suas qualidade essa que vai definir um dos seus nomes, é Al-Furqan. E o Alcorão por si só, ou seja, a revelação, ela é o acesso que nós temos ao Al-Ghaib, ao invisível. Olha que interessante. A revelação do Alcorão, e o Alcorão materialmente falando, esse livro milagroso, majestoso, a palavra de Allah, ela é o que nos dá acesso ao invisível. Acesso ao invisível em que sentido? Ao campo da crença, ao campo do imã, ao campo do extraordinário, coisas que estão dentro do escopo do imã. Porque
O imã é algo, como nós falamos na semana passada, não está relacionado às ações exteriores, está relacionado às questões da nossa crença, do nosso interior, do nosso coração. Então, é a partir do wahy, a partir da revelação, que nós vamos acessar esse invisível. E esse invisível também pode ser os segredos de Allah subhanahu wa ta'ala, as verdades da natureza, os milagres, que são inúmeros, infinitos, né? Os milagres contidos e que podem existir, as possibilidades que podem existir dentro da mensagem do Alcorão. Então, o Wahy, esse acontecimento da revelação, muda literalmente toda a humanidade, porque ele traz esse acesso, ele é essa ponte entre o que é visível e o que é invisível, né? E antes da revelação, da revelação do Sagrado Alcorão, quando eu estou falando de revelação, especificamente, nós precisamos associar automaticamente ao Sagrado Corão, ok? A razão, ela especulava. As pessoas especulavam através da sua razão, através da filosofia, até hoje, na verdade, sempre foi assim, em vários períodos da história. Inshallah, depois a gente vai falar de um período especificamente através de um autor específico, que é o Said Nursi, esse conflito entre a filosofia moderna e as ciências islâmicas, as verdades do Alcorão, né? É um tema bem interessante, inshallah a gente vai comentar um pouco isso hoje também, mas sem a revelação, se não existisse a revelação, nós estaríamos fadados, ou condenados, digamos assim, a especular através do nosso raciocínio. Especular através do raciocínio, obviamente, não é haram, digamos assim, não é algo que o muçulmano não deve fazer, muito pelo contrário, deve fazer. No entanto, a razão especulativa por si só, ela não é suficiente para ser um critério na tomada de decisões, um critério ao estabelecer determinadas ações, um critério para estabelecer as questões da fé. Que aí, esse é o erro que, inclusive, muitos muçulmanos, ao longo da história, cometeram. Eu posso dar como exemplo, a gente vai falar dele mais posteriormente, mas eu vou falar de um, que eu não preparei um slide sobre ele, mas é um autor interessante, que tem seu lugar na história islâmica, tem seu lugar na filosofia, tem seu lugar no pensamento, que é Ibn Sina, Avicena. Ibn Sina foi um autor, né, o seu nome em árabe, Ibn Sina, latinizado como Avicena. Ibn Sina, um autor extremamente importante, que foi muito influenciado também pela filosofia grega, e que isso já na visão dos seus críticos, como, por exemplo, Imam Ghazali e outros mais contemporâneos, mais recentes, na visão de seus críticos, ele deu espaço demais para a razão especulativa em detrimento do Wahy, em detrimento do Alcorão. Em outras palavras, por influência da filosofia ocidental, das ideias dos filósofos gregos, Avicena especificamente se afastou nas suas ideias, nos seus escritos, se afastou da revelação. Muitos autores também, isso dentro do mundo islâmico, não estou falando especificamente de pensadores fora do mundo islâmico. Muitos muçulmanos, e hoje é um problema que nós temos, é algo comum, né, na modernidade, muitos muçulmanos usam a experiência vivida como um critério. Por exemplo, o que eu sinto, o que eu acredito, o que eu penso que acredito, o que eu vejo num sonho, o que alguém me contou, o que eu vivi, o que uma outra pessoa viveu. Muitas vezes nós usamos dessas experiências vividas, e
não é incorreto por um todo, mas muitas vezes nós damos lugar, o lugar de critério para isso, para essas experiências que são vividas, em detrimento do que está revelado no Sagrado Alcorão. Nós sequer consultamos o Alcorão, mas consultamos alguém que viveu aquilo, uma experiência X, Y, e eu uso aquilo como um critério na tomada de uma determinada decisão sobre a minha vida espiritual, sobre a minha vida de forma geral. Às vezes também a cultura, há esse conflito constante, né? O que é religião, o que é cultura, se é que dá para separar, eu acredito que dá, especificamente, há gente que vai dizer que não. De certa forma, o din se confunde em muitas questões com a cultura. No entanto, não é a cultura que vai mudar o din. Não é a cultura que vai determinar o din. O que vai determinar o din é o wahy, é a revelação. A cultura, antropologicamente falando, é um produto das relações humanas. É um resultado das relações humanas. E as relações humanas dos muçulmanos partem do wahy, porque é ele que é a revelação. Aquela verdade que estava oculta, aquela verdade que estava escondida, passou a ser visível, passou a ser acessível através do Sagrado Alcorão. Então, o Alcorão, ele também forma a cultura. E aquilo que dentro da cultura está em desacordo com a revelação, com o Wahy, precisa ser revisitado, precisa ser discutido, precisa ser analisado. E sem a revelação, a nossa certeza, ela fica no invisível. Qual é a base da sua certeza? Você tem certeza da existência de Allah subhanahu wa ta'ala? Qual é a base? Você tem certeza da mensagem do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Qual é a base? Você tem certeza no destino? Você tem certeza nos milagres contidos no Corão? Você tem certeza da existência do paraíso, da existência dos anjos? Qual é a base disso? E a base disso, de todas essas questões, a resposta para todas essas questões está contida na revelação, no Wahy. E eu quero ampliar um pouco o conceito de revelação e não restringir ele ao Alcorão, ok? Porque, claro, o Alcorão é literalmente a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala. No entanto, a extensão dessa palavra, essa palavra vivida, e essa experiência é a experiência mais válida, é a Sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. É a prova, é o teste, é a certificação de que o que está contido na revelação é a verdade. Não que Allah subhanahu wa ta'ala precisasse de um profeta para validar a sua mensagem. Allah subhanahu wa ta'ala não precisa, não precisou, não precisará de nada disso. No entanto, por misericórdia, da nossa limitação em compreender o mundo invisível, em compreender as verdades da fé, Allah subhanahu wa ta'ala nos enviou o profeta Muhammad, o mais amado entre os profetas, como misericórdia e como o Alcorão vivo. E essa, digamos assim, a vida do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, é a confirmação da certeza que precisamos ter no mundo invisível. Nas questões da fé, no destino, na existência dos anjos, na existência de outros profetas, na existência de que a Kaaba é a nossa Qibla. A vida do profeta Muhammad é também um critério, é também uma extensão da revelação. Pensando nessa questão que eu comentei, que muitos muçulmanos ao longo da história, por algum motivo, se afastaram da revelação, um dos melhores exemplos disso é o próprio Imam Ghazali. Imam Ghazali, eu particularmente sou muito influenciado pelas ideias dele,
que ela, Subhanahu wa Ta'ala, tenha misericórdia, e aceite todo o seu trabalho, enfim, todos os méritos são para Allah, mas também Imam Ghazali fez muito pelo pensamento islâmico, que Allah Subhanahu wa Ta'ala nos permita acessar um pouco da sua sabedoria, inshallah. A vida do Imam Ghazali também é muito interessante porque ela mostra esse dilema de um muçulmano que, por algum motivo, se afastou da revelação, se afastou da verdade, né? Imam Ghazali, ele era filósofo, ele era jurista, ele era especialista em lógica, ele era um polimata, era uma pessoa extremamente inteligente e sábia. No entanto, ele, por influência também da filosofia, ele passou a perceber que a razão dele estava em crise. Ele passou a perceber que o que ele estava buscando, as respostas que ele procurava pela porta da razão, ou seja, o ilme, o conhecimento pelo conhecimento, ou aql, né, aql, a razão, as respostas que ele estava procurando por essa porta não estava sendo suficiente para ele, não estava preenchendo o vazio da sua alma, não estava respondendo às questões que vinham do mais íntimo do seu coração. E aí ele se percebeu numa crise profunda, espiritual. Ele narra isso em um livro pequeno, que é basicamente, a gente traduz como As Confissões de Al-Ghazali. Acho que tem em português, acho que foi publicado por alguma editora no Brasil, tem em inglês, tem em espanhol. Procurem, é um livro pequenininho, deve ter 50 páginas, em que ele vai fazer esse desabafo, explicando essa trajetória dele. E aí ele tem um trecho que eu destaco, né, nesse livro, que é o Amuniqi min ad-Dalal, que ele vai dizer o seguinte: quando a incapacidade de alcançar a certeza pela razão se tornou evidente para mim, Allah abriu para mim uma porta de luz. E essa porta de luz, ele vai explicar qual foi esse caminho. Ele foi no caminho dos ascetas, dos sábios que resolveram abandonar o mundo, não abandonar por completo, mas se abster ao máximo do mundo material e se dedicar às questões mais profundas da espiritualidade. Ele abandonou seu posto, ele buscou um mestre, passou literalmente a viver num estado de ascetismo, em conexão profunda com o Alcorão, em conexão profunda com a Suna, e muitos duás, uma peregrinação no seu interior, e foi aí que ele encontrou as respostas que ele tanto procurava, e é a partir desse momento que ele escreve a sua obra-prima, que é A Renovação das Ciências Religiosas, um livro que a gente usa bastante, direto ou indiretamente. Então, essa crise que ele viveu, fundada, digamos assim, em dar lugar simplesmente na razão, não que a razão não seja importante, eu vou entrar nesse tópico de Inshallah daqui a pouco. A razão ela é extremamente importante, mas a razão em detrimento da revelação nos leva, na maioria das vezes, ao desvio. Imam Ghazali foi uma pessoa que viveu isso. Então ele buscou, no caminho do ascetismo, dentro das práticas do tasawuf, dentro das práticas do sufismo, ele encontrou o seu caminho. E aí ele percebeu que a certeza ela não é algo construído a partir dos livros. Você não consegue construir simplesmente lendo. Subhanallah, muitas pessoas que são pessoas com conhecimento, que são informadas, que são letrados, que são pessoas que leram muito, mas que no seu íntimo estão em crise também. Porque estão privilegiando a razão pura, por si só, em detrimento da revelação. E a revelação, o que ela é? Ela é iluminada, ela é a luz que emana do Alcorão e da Suna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E são as camadas mais profundas que estão por detrás do porquê
que o profeta Muhammad fez aquilo, o porquê que o Corão se comunicou desse jeito, por que o discurso de Allah é assim, por que tal aia do Alcorão diz isso e diz aquilo, por que as letras estão organizadas daquela forma, o que o Alcorão quer dizer com tal frase. São essas questões que nós precisamos também estar atentos. E não estar simplesmente preocupados com a razão por si só, em detrimento da revelação, né? Um outro autor importante que não que é mais contemporâneo, Said Nursi, já do século XIX, que também foi um renovador da fé, Al-Ghazali também na sua época renovou, digamos, o pensamento islâmico, e Said Nursi, outro que também renovou o pensamento islâmico da sua época. O Said Nursi não viveu necessariamente essa crise espiritual, em dar privilégio ao uso da razão em detrimento da revelação. Mas ele fez algo muito interessante. Ele fez algo que resolveu a crise espiritual e intelectual de uma geração inteira. Eu posso dizer, especificamente, eu sou um fruto, eu me considero, eu sou um fruto também das ideias do Said Nursi. Eu, minha família, as pessoas que eu conheço, o irmão Hamza também lê bastante Said Nursi. De certa forma, nós somos um fruto desse pensador. Que Allah subhanahu wa ta'ala tenha misericórdia dele e que aceite também no mais alto do paraíso. Esse autor, pessoal, esse sábio, né, esse grande imã, ele viveu uma época em que a filosofia materialista estava literalmente atacando o Islã, atacando as verdades da fé, atacando e tentando destruir de qualquer forma, intelectualmente, inclusive belicamente, o Islã. E você percebia, no contexto em que ele estava, no contexto turco do século XIX, mas também no contexto do mundo soviético, na Ásia Central, você via o comunismo, e também não só o comunismo, e a filosofia materialista, e os filósofos relacionados a esse movimento, os pensadores relacionados a esse movimento, produzindo muita propaganda, muitas ideias, muitas perseguições aos muçulmanos. De certa forma que suas ideias passaram, de fato, a influenciar e prejudicar a fé de muitos, né? A ponto do Islã passar a ser visto por muitos como algo exótico, uma cultura de pessoas iletradas, de pessoas não cultas, algo como pode ficar no secundário, está dentro do plano da vida privada. O Islã já não tem mais o seu lugar. Isso já passou. Era essa a disputa que existia, né? O Islã, literalmente, hoje ele é bastante perseguido, sem dúvidas. Nós temos, principalmente pós 11 de setembro, nós sabemos o quanto que o Islã é perseguido. Mas a religião, o nosso din também foi bastante perseguido no contexto da Guerra Fria, no contexto soviético, e no contexto também pós Primeira Guerra Mundial. Na verdade, o Islã vem sendo perseguido ininterruptamente há 200 anos, digamos assim. Mas o que esse autor, especificamente o Said Nursi, ele fez que foi muito importante, que até hoje nós nos beneficiamos desse trabalho que ele fez. Ele foi uma pessoa capaz de usar a ciência, para confirmar, não digo esse termo, confirmar, mas usar a ciência para evidenciar, digamos assim, evidenciar que o Alcorão sempre esteve e sempre estará correto.
ele não necessariamente usou as ciências modernas para validar o Alcorão. Não precisa. Mas ele precisou usar desse método para despertar a consciência das pessoas que estavam sendo influenciadas pela filosofia materialista. E aí, a obra dele, a Risale Nur, a obra-prima dele, além de trazer essa questão toda da vida, que ele foi perseguido, e é um texto muito vivo, né? Você tem ali essa questão da vida do autor, muito pujante no texto. Ele não é um texto que foi escrito no escritório. Ele foi escrito literalmente a partir do sangue, do sofrimento, né, da vida dele. Mas ainda assim, nessas dificuldades, ele é um autor que consegue colocar a ciência a serviço do Alcorão. Interessante porque ele usa a revelação, o Wahy, como o eixo da verdade. Ele vai dizer, tá, vocês acreditam, então, no mundo subatômico, digamos? Vocês acreditam nas ondas sonoras? Vocês acreditam, ele usa muito, né, que era da época dele, o telégrafo, e falando das ondas sonoras especificamente, e tantas outras questões científicas que ele aborda na Risale Nur, ele vai sempre dizer, isso já existe no Alcorão, e aí ele mostra onde, como e por quê. E isso revolucionou não, reviveu, renovou o pensamento islâmico contemporâneo. Tanto que a maioria das pessoas que são influenciadas por esse autor tem essa veia, digamos assim. São pessoas que vão buscar a ciência na luz do Alcorão, e não o contrário. Não buscar a ciência para confirmar ou validar o Alcorão, mas que vão usar a ciência a serviço da mensagem do Alcorão. E ele traz aqui, né, um trecho interessante que diz por si só: a revelação como eixo da verdade, ou seja, o Corão é o discurso pré-eterno que interpreta o universo e revela o sentido da criação. Toda a interpretação do universo, e ele está usando esse termo universo, porque ele está dialogando com as questões científicas relacionadas ao estudo do universo e do cosmos, ele vai dizer, tudo isso está contido no Alcorão, basta nós investigarmos. E aí a realidade, ela não se explica por si, ela é compreendida através da revelação. A revelação é a lente que vai fazer com que nós percebamos a realidade. Sem revelação, o mundo perde o sentido. E aí que nós vamos apelar às questões materialistas, ao niilismo, ao mundo material como fim em si mesmo, a falta de crença no além, ao ateísmo, né, e tantos outros correntes de pensamento que são, em essência, alheias ao Islã, né? E com tudo isso, o ser humano perde a direção. Ele fica refém de questões que estão fora da revelação, né? Bom, e aí pensando ainda essa questão do Wahy, da revelação, é necessário só falar brevemente um pouco do Imã, que a gente já falou semana passada, mas eu gostaria de comentar um pouco o Imã e um conceito que aparece dentro dos estudos relacionados ao Imã, né? Nós percebemos que o Imã, então, ele não é só acreditar, porque acreditar é uma das camadas do Imã. No entanto, o Imã é também perceber a realidade. Perceber a realidade através do quê? Através da revelação, através do Wahy. Então, o Wahy é a lente em que eu vou enxergar o mundo. E essa lente, essa percepção, vai fazer com que eu acesse um tipo de imã que nós chamamos de marifa, que é basicamente, o que é isso na linguagem dos estudiosos? O marifa
que é um tipo de... Está relacionado ao imã e está relacionado também ao conhecimento. Mas ele não é aquele conhecimento que nós obtemos a partir da leitura de livros, a partir de ouvir palestras, a partir de ouvir podcasts, não. É aquele conhecimento que a gente obtém a partir das experiências vividas, a partir do cotidiano, a partir do momento em que a vida está sendo orientada pelo Warri, que é aquele conhecimento, eu já comentei isso quando a gente estava lendo o livro da Sally Tarsin, aquele conhecimento dos antigos, aquele conhecimento da nossa avó, do nosso bisavô, do nosso avô, do nosso pai, é um pouco também de Marifa. Está desassociado do Warri, porque eles não são muçulmanos, nós viemos de um contexto que não é muçulmano, mas a Marifa, ou seja, esse conceito, essa ideia de um conhecimento que emana do vivido, e um vivido que está em harmonia com Allah subhanahu wa ta'ala. Porque, por exemplo, aquela senhora que vive no interior lá do Recôncavo Baiano, que é sábia por natureza, ela respeita o nascer do sol, ela trabalha no ritmo do sol e da lua, ela respeita os animais, ela crê em um único Deus, ela reza, ela é boa, é uma pessoa boa, tem boas ações. Essa vida por si só, Allah subhanahu wa ta'ala, na sua misericórdia, inclusive para não muçulmanos, permite com que essas pessoas acessem esse estado de marifa, esse estado de obter esse conhecimento a partir de uma experiência vivida. E foi esse conhecimento que Imam Ghazali quis buscar. Ele quis buscar a marifa, porque os livros, o status, a posição, os debates... Subhanallah, hoje quantos debates tem, né, na internet? Quantos debates inúteis existem hoje nos nossos círculos? Não vão levar a nada. Não vão levar nós a nada. Apenas a fitna, discussões, a mágoa, rancor, e isso vai afastando a gente da marifa. A marifa é aquele conhecimento que a Allah subhanahu wa ta'ala te dá e que ele vai te fazer... Quando você bate o olho numa determinada situação, você sente que aquilo não é daquela forma. É o conhecimento intuitivo. Mas para o muçulmano, a vantagem do muçulmano é isso vai vir do Warri, vai vir a partir da revelação do Sagrado Alcorão. O quanto mais você desenvolve uma relação constante com a revelação, mais acesso à marifa, a esse conhecimento que emana da experiência vivida, você vai ter. Agora, não adianta imaginar que você tem um pouco de a capacidade ou a sabedoria de guiar a sua própria vida, se você está totalmente desconectado do Warri. Se você nem sequer sabe qual é o conteúdo, em essência, da mensagem contida no Alcorão. Então, essa é a nossa responsabilidade como muçulmanos. O mínimo, nós precisamos compreender. O mínimo do mínimo, nós precisamos saber explicar, saber entender, saber onde encontrar as respostas para determinadas questões. Né? Então, o Marifa, ele vem a partir de quem passou pelo imã, de quem está com o imã amadurecido, daquela pessoa que não está só preocupada em ler, obter informação, mas aquela pessoa que está constante, que está presente, que no seu duá, no seu solá, no seu jejum, está pensando em Allah, está buscando sentir a presença de Allah. É esse imã que entrou no Marifa que vai fazer com que nós alcancemos o Ihsan, que é o que nós vamos falar agora, inshallah. Antes de... vou a partir desse slide, mas depois a gente vai no texto também, e ver o que Ibn Rajab está falando de Ihsan, porque ele traz questões muito interessantes sobre o Ihsan. O Ihsan, pessoal, como eu disse, o significado desse conceito, ele meio que escapa na mão.
Não dá para definir, é crença como imã, ou é prática como Islã. Olha a definição do profeta, por exemplo. Ihsan é أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تراه فإنه يراك. Que adores Allah como se o visses. E se não o vês, então ele certamente te vê. Só essa resposta do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam demanda muita contemplação. Como assim? Adorar Allah como se ele me vê. E se eu não, como se eu vejo ele. E se eu não o vejo, ele certamente me vê. Como assim? O que é isso? A gente pode pensar numa primeira questão. Literalmente, ver com os olhos, ver fisicamente, sentir a presença espiritual. O que é isso? Né? E aí, a partir disso, há muita especulação. Algumas interessantes, algumas inúteis, que não vamos levar a lugar nenhum. E hoje nós não vamos especular. Vamos partir do que está palpável, digamos assim, do que nós conseguimos compreender a partir de sábios legítimos, digamos assim. O Ihsan, vamos para o texto. Vamos para o texto do Ibn Rajab, porque ali vai ficar melhor do que as minhas palavras, inshallah. Deixa eu interromper aqui. Enquanto eu estou indo para o texto, se vocês quiserem aproveitar e fazer alguma questão, fiquem à vontade. Irmão Hamza, se quiser comentar algum complemento, fique à vontade também. Eu vou abrir aqui o texto. Assalamu alaikum. Eu acho que um comentário apenas sobre a questão do ihsan. Como você disse por último, né, esse hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam, ele é o mais divulgado quando a gente fala sobre ihsan, e às vezes ele figura como principal e às vezes até como único, né, para explicar o que é ihsan. E geralmente num estudo mais superficial, as pessoas vão dizer adorar Allah como se pudesse vê-lo. Nossa, veja só, é um nível muito elevado. Mas o professor trouxe uma questão que é central, que elevar esse nível, chegar a esse nível de contemplação, a esse nível de submissão e adorar a Deus com essa consciência, exige de fato muita contemplação. A gente precisa pensar nisso por muito tempo, a gente precisa se preocupar, por exemplo, se a minha oração está sendo de fato aceita. Eu acho que essa é uma preocupação que a gente tem pouco, a gente deveria ter mais essa preocupação. Será que minha oração está sendo aceita? Será que de fato eu estou concentrado? Será que de fato eu não estou só repetindo uma série de movimentos? É claro que existem dias e dias, né? Existem alguns momentos que de fato a gente está com dificuldade no nosso imã e tudo mais, mas a gente precisa buscar essa excelência e nada como a contemplação para que a gente alcance. E aí é o desafio dos nossos tempos, né? Uma tecnologia que avança tão rápido, com o tanto de informação que a gente tem, conhecimento, com esse monte de estímulo, que tempo a gente separa para essa contemplação? Né? Será que a gente, das 24 horas que temos, será que a gente usa o suficiente para dedicar a Allah? Será que todas essas 24 horas foram dadas só para que a gente viva no dunya, na vida mundana? Então, são algumas questões que eu divido com vocês que são muito recorrentes para mim e que esse texto me lembrou essas coisas, inshallah. A gente pode ir para a leitura, professor. Perfeito. Deixa eu voltar aqui. Eu perdi onde estava. Aqui. Sobre o Ihsan. Então, o Ibn Rajab vai dizer o seguinte. O Ihsan foi mencionado no Coran em diferentes contextos. Olha, já chama atenção logo de cara para isso. Em diferentes contextos, o Ihsan ele aparece associado a outros termos. Por isso que eu falei que o significado exato do Ihsan escapa. Porque ele não é uma prática, ele é uma forma de ser. É uma forma de ser. E ser pode ser muita coisa. Entendem? Então, por isso que ele no Quran vai aparecer, às vezes, associado com Iman. Na mesma aya, Ihsan vai estar associado a Iman. Na mesma aya vai estar associado com Islam. Ou, às vezes, junto com Taqwa, que é a nossa ideia que nós temos de temor, aquele temor reverencial. E, às vezes, vai estar conectado com a ação prática mesmo, amal, ou seja, tomar alguma ação, agir de alguma forma. E aí aqui ele vai explicar, quando está associado
nesses contextos. Quando associado ao imã, como na fala de Allah, não há culpa sobre aqueles que creem e fazem as boas ações no que consumiram, desde que tenham taqwa, creiam e façam boas ações. Depois tenham taqwa e creiam, depois tenham taqwa e pratiquem o ihsan. E Allah ama os muhsinun, ou seja, aqueles que têm ihsan. E também, por que não está indo? Deixa eu ver aqui. Qual é a página que eu posso... É, eu não sei, porque eu tô tentando descer a tela, não tá, não vai. Tá, tô procurando aqui. Aí você continua aí, porque não tá a tela aqui, não sei. Se alguém conseguiu encontrar a página. Inclusive, pessoal, esse texto é o último que o professor colocou no grupo, tá? Então, se alguém tiver dúvidas de onde que tá, ou quiser ir acompanhando agora a leitura, é o último que está no grupo. Eu continuo procurando aqui a página. Eu vou abrir aqui também só para em outra janela. Eu não estou Eu acho conseguindo que ler, eu vou tentar ler eu aqui. acho que Acho que dá. esse. Deixa eu ver se eu estou no texto certo também. Estou num aqui que é sobre. Não, é isso mesmo. Será que você mandou esse texto? É Mandei. uma introdução às ciências do Coran de Abu Amr Yasir Pode deixar, eu já encontrei Khalid. aqui. Eu leio. Achou? Tá. Estou continuando. Como na fala de Allah, não há culpa sobre aqueles que creem e fazem boas ações no que consumiram, desde que tenham taqwa, creiam e façam boas ações. Depois tenham taqwa e creiam. Estou na página 36, tá, pessoal? Quem quiser acompanhar, do último arquivo que eu mandei. Depois tenham taqwa e creiam. Depois tenham taqwa e pratiquem o ihsan. E Allah ama os muhsinun. E também, Esse que você mandou tem 10 páginas só, Lemão, não, desculpa. é o outro que eu mandei junto com esse. Tá lá no grupo. Tá. Tá? Esse o outro é do Yassir Qadhi, é apenas textos de apoio. E também, né, continuando. Perfeito. Por certo, Allah não deixa se perder a recompensa de quem faz o bem, quando associada ao Islã, ou seja, isso é associado ao Islã, como na fala de Allah. E quem submeteu o seu rosto a Allah, sendo muhsin, ou seja, tendo ihsan, então agarrou-se ao vínculo mais firme. Continuando. E também quando associado à taqwa. Aqui o Ibn Rajab está trazendo as aias em que Allah subhanahu wa ta'ala associa ihsan com esses outros termos. Por certo, Allah está com aqueles que têm taqwa e com aqueles que são muhsinun. E às vezes vem mencionado de forma isolada também, apenas ihsan, como em sua fala. Para aqueles que fazem o bem, há a melhor recompensa e ainda mais. Ihsan, né, na tradução aqui, traduzir como, e na tradução também dos tradutores em português, do Alcorão para o português, também eles traduzem assim, na maioria das vezes. O ihsan como fazer o bem. Tá certo? Também é isso. Mas a palavra ihsan por si só ela é muito rica. Por isso que eu disse, o significado ele escapa um pouco, né? E foi estabelecido no Sahih Muslim que o profeta sallallahu alaihi wasallam explicou que o mais, ou seja, ziada, o mais é o quê? É contemplar o rosto de Allah, exaltado seja, no paraíso. Voltando ao versículo, para aqueles que fazem o bem, há a melhor recompensa e ainda mais. Fazer o bem, ihsan, ok? Aqueles que têm ihsan,
tem a melhor recompensa e algo ainda mais. E o que seria isso? Pode ser contemplar o rosto de Allah, exaltado seja no paraíso. Olha só, o ihsan como, literalmente como um acesso ao invisível. Ao invisível. E isso é uma recompensa para o povo do ihsan, porque ihsan consiste em o servo adorar seu Senhor neste mundo como se estivesse diante dele, em presença e vigilância, como se o visse com o coração e estivesse voltado a ele em seu estado de adoração. Então, a recompensa por isso é, ainda na página 36, já aqui no final da página, olhar para Allah com os próprios olhos na outra vida. E o oposto disso é o que Allah informou sobre a recompensa dos incrédulos na outra vida. Qual é a recompensa dos incrédulos? Aqui a ayah do Alcorão dizendo, não, certamente naquele dia eles estão velados de seu Senhor. A recompensa dos incrédulos é a proibição de ver, de contemplar Allah subhanahu wa ta'ala. E isso foi feito com consequência de sua condição na vida mundana, pois seus corações estavam velados quanto ao conhecimento de Allah e a vigilância sobre ele. Então, sua recompensa foi serem impedidos de vê-lo na outra vida. E Allah diz, não, desculpa, e o profeta Muhammad diz na explicação do ihsan, que adores, já na página 37. Deixa eu só mudar aqui na apresentação. Estou aqui na página 37 já. Que o adores Allah como se o visses. Indica que o servo adora Allah dessa forma, isto é. E aí, o que significa isso, nas palavras de Emir Ajab? O que significa adorar Allah como se o visse? Como ele entende esse hadith do profeta? Ele vai dizer, com a consciência da proximidade de Allah, como se estivesse diante dele, fisicamente, como se Allah estivesse ali com você. E isso produz, né? Produz o quê? Produz temor reverente, produz medo, produz reverência e produz exaltação. É um estado de consciência, é uma forma de ser. Por isso que isso é difícil de definir, não é palpável. Tem sinais palpáveis no exterior, mas é só uma parcela pequena do que pode ser ihsan. Porque, olha só, a recompensa do ihsan é ver Allah subhanahu wa ta'ala. Então dá para definir isso fácil? Subhanallah, é inimaginável, a nossa razão não consegue mensurar isso. Como é ver Allah subhanahu wa ta'ala? Por isso que não é difícil definir no manualzinho, para ter ihsan, faça isso e faça assado. Não, é a experiência vivida. É viver, é a estrada percorrida, é o jejum, são os sacrifícios, são os lutos. Isso tudo é o caminho do ihsan. Em outra narração, como veio no hadith de Abu Huraira, continuando no que Birajap vai dizer, que temas a Allah como se o visses. E também foi dito que isso é mais completo do que apenas evitar o mal, pois inclui tanto a ação quanto a intenção. E no hadith de Umar, radiallahu anhu, o Islã foi mencionado juntamente com o ihsan. O Islã foi mencionado juntamente com o ihsan, indicando que o ihsan representa um nível mais elevado, pois abrange... Esse hadith de Umar é bem interessante, é uma das definições que eu considero mais efetivas sobre o ihsan, que nos ajuda a entender melhor. Umar está dizendo aqui, o Islã foi mencionado juntamente com o ihsan, indicando que o ihsan representa um nível mais elevado, pois abrange a perfeição das ações externas e internas. É uma síntese interessante que o Sahaba Umar radiallahu anhu está fazendo. E foi dito, o ihsan é o ápice da retidão. É por meio dele que se alcança a completude. E quanto à sua definição, veio no hadith de Jibril, que adores Allah como se o visses. E se não estiver nesse nível, pois ainda
que não o vejas, ele certamente te vê. Então, o primeiro nível é mushadada, contemplação. Mushada, contemplação. Esse é o primeiro nível para alcançar o ihsan. Se a gente vive essa vida, a vida é difícil, eu sei, sabemos. Na cidade grande, bem mais difícil. Mas se nós não pararmos para contemplar, nós estaremos impedidos de acessar o ihsan, acessar a excelência. Subhanallah, e qual é a recompensa do ihsan, pessoal? Qual é a recompensa do ihsan? É a possibilidade de contemplar a face de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, o primeiro nível do ihsan é a contemplação, no qual o servo, aqui na última linha, o servo adora Allah como se estivesse diante dele. Passando a página. Aqui. E esse é o nível mais elevado do ihsan. Agora, o segundo nível é o nível de muraqabah, ou seja, vigilância. O primeiro, contemplação, musahabah. O segundo, muraqabah, que é vigilância. O que é essa vigilância? É o estado, e Ibn Rajab está nos explicando, no qual o servo está consciente de que Allah o observa constantemente. Você vê Allah, você sente Allah, é o primeiro estado. Você está com a certeza de que você está na presença de Allah. O segundo nível do ihsan é aquele que o servo está consciente, ciente, com a certeza de que Allah o observa. E a gente perde a consciência disso infinitas vezes ao longo do dia. Quantas vezes a gente faz um tanto de coisa com essa negligência, digamos assim, sem perceber, sem se lembrar de que Allah subhanahu wa ta'ala está ali conosco, nos observando constantemente. E quem acessa esse segundo nível tem como consequência o quê? No seu coração? Temor, a consciência e a vigilância contínua. E foi dito, quem alcança esse estado, suas ações se tornam retas, tanto externamente quanto internamente. E assim, o ihsan, olha que interessante, aqui é uma ótima síntese. O ihsan engloba a perfeição do Islã e a completude do imã. Foi dito que o povo do paraíso verá uns aos outros, e será como se observassem o povo do inferno, como eles se reprovam mutuamente. Então ele disse, se visses, verias algo grandioso, a luz de imã no coração do servo. E isso foi narrado por Al-Tabarani, Al-Baihaqi, embora com cadeias fracas. Enfim. Agora eu quero só chamar a atenção. Vou voltar para o slide, depois eu volto aqui para o texto, que tem um outro tópico que eu quero comentar com vocês. Qual é a percepção de outros sábios, além do Ibn Rajab vai trazer outros sábios, sobre qual é a percepção deles e o entendimento deles sobre o ihsan. Mas antes, eu vou voltar aqui com vocês nos slides, só um momento. Então, na leitura do texto eu estava dizendo, existem dois níveis. Eu não, né? Ibn Rajab. São dois níveis. Mushahada, perdão, que é como se visse, e o muraqabah, ele te vê. Esse é fato, sempre ele te vê. Como se visse depende de você. É a sua percepção, é você estar atento, é você estar
em contemplação, lembrando disso. Né? Olha que interessante. O primeiro nível, eu preciso estar vigilante, preciso estar atento. O outro eu não evito. Ele independe da minha ação. Allah me vê, Allah me observa. Né? E o ihsan, então, ele vai resultar o quê? Ihsan é igual presença. Presença de Allah subhanahu wa ta'ala. A partir da sua percepção. É a presença de Allah subhanahu wa ta'ala, ela existe, fato. Mas essa presença precisa ser observada por você. Você, muçulmano, você, muçulmana, precisa, deve estar ciente dessa presença. Onde? Na oração, no salá, nas ações, na vida, de forma geral. Por isso que Ibn Rajab vai dizer, este é o mais elevado dos níveis da religião, do din. Esse é o nível mais elevado do din. Quem acessa o Ihsan, pode-se dizer, que conseguiu viver o Islã na sua plenitude. Deixa eu avançar aqui, só um instante. Só que aí que tá. Quando a gente fala assim, eu vivo o Islã na sua plenitude, eu estou nesse estado, né? Eu ouvi dizer que alguém está naquele estado. O sheik fulano de tal é abençoado, ele faz milagres por intermédio de Allah, ele consegue acessar o oculto, ele viu um sonho e me falou que eu devo fazer isso ou assado. Já ouvimos muitos esses relatos parecidos com esse. Desculpa, pessoal, mudou aqui sozinho. Aqui, esse slide aqui, inshallah, vai ficar aqui, não vai mudar. Já ouvimos muitos relatos assim, né? Claro, existem essas pessoas virtuosas em muitos lugares. Existiram e existem. Literalmente, trazendo para o português claro, português brasileiro claro, santos. Existem santos dentro da herança islâmica. Ou, trazendo para os termos mais próximos à linguagem dos pensadores muçulmanos, os Waliya, ou seja, os amigos de Allah. Trazendo para o português brasileiro, santos. Dá na mesma, tá? Mas, claro, não na lógica do catolicismo, tá, gente? Óbvio, só estou trazendo aqui esse termo para nós conseguirmos dimensionar que, sim, existem pessoas com esse status dentro das culturas islâmicas. Essas pessoas, por misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala, realizam grandes feitos. Feitos na vida dos que estão ao seu redor. No entanto, há uma advertência muito importante de Abdulkader al-Gilani, Abdulkader Gilani, que foi um dos maiores sufis da história. Ele está sepultado em Bagdá. Inshallah, eu gostaria de visitar muito, que Allah facilite essa intenção. Eu gostaria muito de poder visitar o Iraque e visitar também o local em que ele está sepultado. Abdulkader Gilani, a Tariqa, a Fraternidade Qadiriyya, atribuída à sua fundação, né? Abdulkader Gilani, ele traz um ensinamento muito, muito importante, que ele vai dizer o seguinte, que é alertando os muçulmanos a essas pessoas que vão reivindicar feitos extraordinários. O que ele vai dizer? Se você ver um homem voando no ar, você vê alguém voando, não te deixe enganar por ele, até que veja como ele se conforma frente ao livro e à suna. Se você vê alguém fazendo um feito extraordinário, se você vê alguém fazendo literalmente ali um milagre, supostamente um milagre, o critério de validação disso é o Alcorão e a Suna. Ou seja, as experiências espirituais, elas só são válidas se elas passarem pelo critério da revelação. E aí
é aí que encontra uma questão contemporânea muito interessante. Muitas pessoas, tentando encontrar a verdade que vai guiar a sua vida, muitas pessoas vão buscar diferentes formas de espiritualidade, diferentes religiões, diferentes grupos, diferentes ideias. O problema é, Allah não é o problema, né? O problema é, eu vou falar dele depois. De fato, Allah subhanahu wa ta'ala revelou, a partir de outros profetas, de outros mensageiros, de outras religiões, digamos assim. Outros caminhos, vamos usar o termo din, outros caminhos existiram. Isso faz parte também da revelação de Allah subhanahu wa ta'ala. No entanto, essas revelações não se mantiveram, os seres humanos as corromperam, os seres humanos as deturparam, as pessoas se desviaram, foram invertidas, né? Essas revelações elas por si só se corromperam e se afastaram do critério da própria revelação em si. Então, Allah subhanahu wa ta'ala envia à humanidade o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, envia não só o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mas o sagrado Alcorão, obviamente, como o critério final. Como critério final. E por milagre, não há outra explicação a não ser milagre de Allah subhanahu wa ta'ala, há 1.500 anos, essa mensagem está preservada e intacta. Outros caminhos espirituais são válidos? Podem até ser, mas eles não vão passar pelo critério da revelação final. Estão válidos em partes. A plenitude do Ihsan está dentro do Islã. Por isso que Abdul Qadir Gilani vai dizer, existem outras tradições, outras pessoas, outros grupos, outros dins que vão voar. Eles vão voar de fato. Mas isso não me comove, se não passar pelo critério do Kitab de Allah e da Sunna do Nabi, pela Sunna do Profeta. É um ensinamento muito interessante. Eu tento aplicar isso muito no meu dia a dia. Porque, às vezes, a gente se deixa influenciar pela emoção e acaba perdendo esse critério de vista, né? Aquela pessoa que reivindica tanta sabedoria, que reivindica tantos milagres, que reivindica X coisas, como ela se comporta frente ao Corão e à Sunna. Esse é o critério, né? A experiência espiritual, ela não é o critério em si. O critério é o Corão e a Sunna. Então, fulano é elevado porque faz tantos dias de jejum, porque fez retiro na caverna, porque viajou não sei para onde, porque sentou com um sábio tal. Qual é a relação dessa pessoa com o Corão e com a Sunna? E não precisa ser falado, gente. Isso não é falado. Qual é o marifa que essa pessoa tem? A experiência vivida vai dizer. Então, essa sabedoria, digamos, sabedoria ancestral desse sábio, vai nos proteger também a não cair nas falácias de charlatões. Há um texto muito interessante, um texto medieval, que tem várias crônicas, depois eu trago para vocês, inshallah, uma ou outra, de histórias de charlatões no mundo islâmico. Gente que usava, suona lá, até um macaco adestrado, que fazia algumas coisas, e o cara atribuía o status de profeta ao macaco. Isso, se eu não me engano, acho que no Iraque do século X. Há várias histórias, né? Isso é mais comum em países em que o Islã é mais forte. Mais forte assim, que tem mais muçulmanos, né? Numericamente falando. Aqui, onde eu moro, também há. Infelizmente, vez ou outra surge casos de charlatanismo também. Mas quem está ancorado no critério, no Al-Furqan, vai conseguir distinguir. Qual é o Inclusive, comportamento professor, da pessoa frente ao Corão e à Sunna? Pode falar, Rabi. desculpa, Habib, se você me permite, mas isso reforça aquele hadith, né, aquele último discurso do profeta sallallahu alaihi wasallam, que ele fala: deixo para vocês o Alcorão e a minha tradição. Então, se vocês seguirem ela, vocês não vão se perder.
e reforça para nós, inclusive, eu acho que, como você disse, em países de maioria muçulmana, é mais fácil de notar isso. Mas em um país onde o Islã tem crescido como o nosso, no nosso contexto de muçulmanos brasileiros, a gente precisa se atentar muito a isso. Porque a gente, às vezes, tem pouco conhecimento ou nenhum. E aí encontra uma pessoa que tem um pouquinho mais de conhecimento, e às vezes essa pessoa, ela conversa bem, ela, de fato, construiu alguma coisa, mas ela talvez não tenha construído nada no campo do conhecimento. A gente se associar a elas e caminhar com elas pode nos trazer muito prejuízo em termos da nossa fé, inclusive da nossa sinceridade, porque a gente vai acabar se frustrando, né? Como, por exemplo, a gente tem Malcolm X, 14 anos a serviço da nação do Islã, depois descobriu que o que os caras viviam era um monte de papo furado, mas Perfeito. ele prometia uma reforma moral, de fato ele alcançou algumas coisas nesse sentido, e lá na frente ele viu que aquilo ali tudo era uma perda de tempo. Então a gente tem que ter esse mesmo cuidado, e é um conselho que eu tomo primeiro para mim, mas depois dos nossos irmãos, de buscar tudo. A gente tem que, olha, da onde que tirou isso, como a gente está fazendo a aula aqui, tudo é muito pautado dentro do Hadith, dentro do Coran, né? São sempre estudando pessoas clássicos, pensadores no mundo islâmico, assim, altamente, de uma patente muito alta, né? Não é gente que inventa coisa. Então, eu acho isso muito importante e deixo esse conselho aí para não passar por nada parecido, que de fato é bem traumático. É traumático, e quando às vezes alguma pessoa cai nisso, há muitos prejuízos, às vezes materiais. Material é uma parte só, mas os prejuízos psicológicos, espirituais, gente que há relatos de pessoas que caem, infelizmente, dentro de círculos de charlatões e que as pessoas nunca mais se recuperam, nunca mais voltam a ser as mesmas, né? Então, precisamos sempre estar atentos a isso. Enfim, o Abdulkader Gilani é interessante porque muita gente atribui esse sábio por falta de conhecimento mesmo, não é nem por má intenção, mas muita gente atribui esse sábio e seus seguidores como pessoas muito supersticiosas, porque são da tradição da tradição do Tasawuf, e é daquela tradição que o Tasawuf é realmente bem forte, são sufis de fato, né? E é interessante que um dos maiores sábios sufis da história vai dizer, se um sábio, é uma crítica interna que ele está fazendo também, se o sábio X diz que está voando, pergunte, analise para qual é a relação dele com a Corã e com a Suna, né? E você, Hamza, falou do Malcolm X, trazendo agora mais para a nossa realidade, muitos de nós fomos influenciados, alhamdulillah, pela vida do Malcolm X também, né? Essa vida interessantíssima. Malcolm X foi vítima de charlatanismo, né? Ficou anos naquela seita, na Nation of Islam, em que o Elijah Muhammad se dizia profeta. Isso, pessoal, há 40 anos atrás, 60 anos atrás, um cara se dizia profeta. E tem esse Nation of Islam, existe até hoje, tá? Existe até hoje. No subcontinente indiano, teve um cara, não vou lembrar o nome, mas teve um outro que também atribuiu o status de profecia e que tem seguidores até hoje. Isso não é algo distante da nossa realidade. Não é algo distante da nossa realidade. Que ela nos proteja. Alhamdulillah que a gente é encaminhado e que a gente conseguiu construir grupos como esse aqui para conversar sobre isso de maneira aberta, mas existe também esse tipo de reivindicação de uma forma velada, né? Você percebe que existem pessoas que são tão egocêntricas que elas acreditam que, pela misericórdia de Deus, alcançaram algumas coisas, mas que elas associam que é pelo mérito delas, né? Isso também é uma forma é um desvio tremendo, assim, porque a gente acreditar que a gente constrói alguma coisa com nossas mãos é um dos maiores frustrações que a gente pode ter. E aí essas pessoas pegam gente que acabou de ficar muçulmano e chega na mesquita ou chega em algum lugar e busca por essas pessoas, elas não vão te fazer evoluir espiritualmente no campo do conhecimento, porque elas faltam conhecimento. Por exemplo, se a gente critica a história do Sheikh Gilani ou qualquer outro imam de algumas tradições,
por desinformação, porque a gente ouviu falar, a gente está caindo num erro tremendo, né? Porque olha quem a gente está criticando. Uma pessoa que disse, olha, se vocês querem medir se alguém presta, se alguém de fato vai te causar bem para sua fé, veja a relação dela com o Alcorão e com a Sunna. Uma vez eu conversando com um professor, ele falou para mim, a gente precisa pensar o quanto de profético tem as nossas lideranças. A gente tem que considerar gente, inclusive isso foi da aula passada, e a gente está muito longe do profeta Solução, a gente está muito longe do Sahaba, a gente está muito longe das primeiras gerações. Então, a gente não se compara a eles no nível de fé, tão pouco as nossas lideranças, tão pouco nossas lideranças. Porém, a gente precisa considerar que essa é a nossa régua, é o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam. Então, se a gente tem uma liderança que, apesar dos seus erros, ainda assim ela é firme com a religião, são justos, principalmente isso, são justos, não atribuem os méritos que às vezes são da comunidade, ou méritos de forma geral a ela mesma, a gente já está num ponto muito bom, sabe? Porque hoje em dia, com como tem crescido a internet, essa ideia das pessoas serem vistas por 1 milhão de pessoas em 1 minuto, muitas das nossas lideranças estão acabando por se perder nesse caminho. E aqui não é uma crítica nem para fulano nem para ciclano. Primeiro para mim mesmo, depois para a gente refletir sobre isso, para a gente ter esse cuidado, né? Então, aquele que tem um bom imã, conheço muitas pessoas aqui no grupo que eu conheço, tenho certeza que estão bem orientados, a gente tem que dar muito valor para essas pessoas, porque quando vocês experimentarem um imã ruim, né, um sheikh ruim, vocês vão saber como é difícil. E que Deus nos proteja disso e oriente todas essas pessoas, né? Para que não se deixem levar por isso, que é muito prejudicial. Então, filtro geral é como essa pessoa se relaciona, né? Com o Alcorão. O que ela reflete do Alcorão? O que ela reflete da Sunna, né? O que das ações dela refletem unicamente e puramente a nossa religião? A gente precisa pensar isso. Perfeito. Então, continuando, pegando saindo desse conselho fantástico do Abdulkader Guilani, vamos avançar um pouco, inshallah. O que nos está passando? Aqui. Então, o que fazer, né, quando o ihsan se enfraquece? Porque isso pode acontecer também. E aqui eu quero conectar também, já perto, encaminhando para o final, inshallah, eu quero conectar com a parte final do Ibn Rajab. Eu não vou ler, mas eu quero pedir que vocês releiam a parte final, quando ele vai falar dos sinais da hora, né, que supostamente não, ali ele está interpretando como parte do sinal do fim dos tempos, né, a hora no sentido do final dos tempos. No entanto, ali, de fato, tem uma análise profética no sentido do que vai vir a acontecer, como sinais do final dos tempos a partir do que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos disse. No entanto, o que Ibn Rajab está fazendo ali também é uma análise a partir da época histórica em que ele está vivendo. Quando vocês lerem novamente, analisem a partir dessa ótica. A história, pessoal, eu falando agora como historiador, a história ela tem seus ciclos, ela é cíclica de certa forma, ela se repete. Há certos padrões na história que vêm e vão. Isso é basicamente consenso entre os historiadores. Basta analisar a história que nós vamos perceber certos padrões acontecendo. Eu particularmente, analiso esses sinais do final dos tempos também um pouco com essa ótica da história cíclica. Porque Ibn Rajab, ele está situado num contexto ali de califado abássida, um califado fantástico, em que estava se ampliando, conquistando territórios, em que os muçulmanos estavam materialmente muito bem, ricos, estavam literalmente vivendo uma época de ouro, digamos assim. No entanto, o ihsan, em termos de contexto, estava se enfraquecendo. A simplicidade tomou lugar para a ostentação,
A misericórdia tomou lugar para debates teológicos sem sentido, perseguição, injustiça. Isso há 800 anos atrás. Algo, e a gente pode, enquanto eu estou falando, na minha cabeça vem também comparações ao momento em que a gente vive também. Como historiador, eu percebo esse cíclico da história, né? E aí, quando ele vai fazer essa análise desse hadith, no que diz respeito aos sinais da hora, né, ele vai dizer que ali é a inversão de valores, ou seja, o escravo, no caso o filho, né, ali algumas interpretações, mas assim, o filho passa a desobedecer a mãe passa a se comportar como filho, ou seja, inversão dos papéis, algo muito parecido com o que a gente vê hoje também, pessoas que não amadurecem, crianças que infelizmente precisam ser adultos antes da hora, sexualmente falando, materialmente falando, né? Hoje nós somos liderados, governados por ignorantes em várias esferas, desde das nossas comunidades às nossas prefeituras, nossos estados, aos mais altos escalões, isso no mundo todo. Hoje, a nação mais poderosa do mundo, por exemplo, é governada por quem vocês sabem quem são. Já está claro. Não preciso falar mais. E a busca material dominante, ou seja, o mundo material por si só. Só isso vale. Hoje é assim. Na época que Mirajab também escreveu essa análise, também passava algo parecido. No contexto do califado em que ele estava situado. Claro, sinais da hora que estão ali no Hadith, como, por exemplo, os beduínos vão competir em construções, quem faz as construções mais altas, aconteceu ali também, porque os abássidas começaram a fazer grandes palácios, e acontece hoje também no Golfo Pérsico. Dubai competindo com a Arábia Saudita competindo com o Catar, enfim. Quem faz mais, projetos meio sem pé nem cabeça, a gente não sabe para onde está indo. Tudo isso como análise dos sinais da hora. E o que é por detrás disso? Qual que é o diagnóstico que Ibn Rajab, é isso minha leitura pessoal, e todos nós aqui podemos discutir isso, concordar, discordar, pensar juntos. Esse diagnóstico que Ibn Rajab está fazendo, eu entendi que ele está analisando ali o ihsan que está se perdendo. Hoje a gente vive essa situação que a gente vive no mundo muçulmano também complexa, deturpada em vários aspectos, né? Os muçulmanos estão numa situação lamentável em diversas localidades, as supostas lideranças também, porque o ihsan se esvaiu, se foi. E o que tem? Só tem a forma exterior. É a pose, é a roupa, é a foto, é a ostentação, mas a consciência se perde. A falsidade toma lugar. E a religião se torna só um acessório. É exterior, é minha roupa, é o meu linguajar, são os meus jargões, é a minha bolha. Mas não tem ihsan. E aí, quando o ihsan se enfraquece, a gente tem essas coisas todas acontecendo. E aí eu interpreto também que os sinais da hora, tendo em vista que a história é cíclica, né, vem e vão. Toda vez que nós perdemos o ihsan como perspectiva. Eu coloquei essa foto aqui para provocar reflexão mesmo. Não definir nenhuma verdade aqui. Está por lá, não é isso. Mas só para despertar a questão, para nós pensarmos. Nós estamos rezando de frente ao espelho, estou adorando a mim mesmo. O ihsan aí, a porta do ihsan está fechada, não tem marifa. Só tem o exterior.
Só tem a aparência exterior, não tem mais nada aí. Praticamente está tudo perdido. Somente Allah subhanahu wa ta'ala, na sua misericórdia, para mudar essa situação. Então, que, inshallah, possamos sempre ter como norte o Ihsan, nunca perder ele como objetivo a ser alcançado. E se ele vier a se enfraquecer, que nós possamos começar tudo de novo. E terminando, inshallah, só fiz esse esquema mais para sintetizar tudo que a gente falou. Não, aqui não é nenhuma definição técnica, tá? Não significa que revelação é isso, que imã é aquilo, que sana é aquilo. É só minha percepção sobre essa questão. Wahy como a origem de tudo, como critério fundante, como a verdade que veio a ser revelada. Se eu não tenho conhecimento do Wahy, o mínimo que seja, eu não preciso ser um expert em todo o Alcorão. É complicadíssimo, não é fácil. Que ela facilite para quem busca esse caminho. Mas eu preciso entender que é dali que tudo sai, é dali que tudo parte, é ali que Allah subhanahu wa ta'ala está se comunicando. E o Alcorão, nos seus aspectos milagrosos, ele fala desde a pessoa mais simples à pessoa mais culta. O Alcorão, ele comunica com todas essas pessoas. Said Nursi se fala muito disso, e é fato. Pode perguntar para a pessoa mais simples, ela vai extrair uma lição do Alcorão, e pode perguntar para a pessoa mais intelectualizada, mais educada, com todos os títulos possíveis. Ela também vai extrair alguma lição do Alcorão. A revelação é a origem de tudo. O imã, a nossa fé, é o que vai nos dar a percepção da realidade. É o que vai nos permitir perceber e fazer o juízo das coisas. E o Ihsan vai ser a plena realização. Plena realização quando eu realmente entendi o Hadith Jibril. Entendi que ele é a mãe da Suna, é ele que traz as bases do meu exterior e do meu interior. Que Allah subhanahu wa ta'ala facilite para nós essa jornada, que o Hadith Jibril possa ser um texto que esteja na nossa mente, no nosso coração, que nós possamos sempre lembrá-lo dele, ler quase diariamente, e lembrar que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é essa porta, é essa ponte que nos leva para a origem de tudo, que é o Wahy, que é a revelação. Peço misericórdia a Allah subhanahu wa ta'ala, que ele perdoe qualquer erro, qualquer equívoco que eu tenha falado, e que essa aula seja benéfica para todos nós, inshallah. Amém, ya Rabbi. Mashallah, tabarakallah. Minhas contribuições se esgotaram durante a aula, então gostaria muito de ouvir, tenho certeza que o professor também, nossos irmãos e irmãs. Um dos objetivos da aula é essa troca, né? A gente construir essas compreensões juntos e juntas. Então, quem quiser falar, pode começar. Depois, o segundo, na sequência, coloca o sinalzinho de levantar a mão só para a gente estabelecer uma ordem. E depois, quem estiver aí ainda, agora são 17h37, faltando uns 10 minutinhos antes das 6, a gente poderia aproveitar para fazer uma breve apresentação, para a gente saber de onde está falando e tudo mais, né? É muçulmano da onde, é revertido, nascido, e por aí vai, para a gente poder se situar melhor enquanto irmãos, inshallah. Pode começar, então? Pode sim. Pode. Primeiramente, salam aleikum. Eu vou admitir que eu não li o texto por falta de tempo essa semana, mas o Ihsan é uma coisa bem abstrata quando a gente para pensar, porque é uma obediência
que vai além de você ver aquilo que você está obedecendo, que no caso é Allah, subhanahu wa ta'ala, e você crê que essa, vamos falar, né? Essa entidade, no caso, tá te observando o tempo todo. E eu acho que isso é uma coisa que, principalmente as pessoas, os novos revertidos, têm muita dificuldade em aceitar e em crer mesmo, porque primeiro que a gente não tem ídolo, a gente não tem símbolos que a gente olha assim, isso é Allah, igual um cristão, ele vê aquela imagenzinha de Jesus, loiro de olho azul e fala, Jesus, olha só, sabe? Então, isso é uma dificuldade que as pessoas têm, mas porque é isso, a gente não vê, a gente só crê e a gente deve total obediência a tudo aquilo que vem da revelação, né, do ar. Mas, no caso, eu vou comparar com uma coisa que eu acho que é bem palpável para todo mundo, para os revertidos, para os não revertidos, mas a sociedade já funciona assim de uma maneira, porque toda sociedade é baseada em leis que ninguém. A gente só nasceu numa sociedade, ó, você tem que fazer isso. Por que você não pode matar o outro? Ah, porque está na lei. E é mais ou menos uma obediência desse tipo, só que ainda maior que a gente deve ao nosso din, né? Que, no caso, a gente não foi obrigado a seguir ele, muitas vezes, principalmente como revertidos. Então, por mais que às vezes pareça uma coisa abstrata e que não que a gente nunca vivenciou na nossa vida, só na sociedade que a gente já vive, a gente tem uma certa maneira de. A gente já está inserido numa certa, vamos falar, doutrina que ninguém nos falou e que a gente só acredita e segue. Muito boa reflexão, Wagner. E eu acho que se me permite um adendo, eu penso que fica mais fácil para o convertido, ao longo da sua caminhada, entender essas questões. Como você disse, nós não temos essa pedagogia visual, nós não vemos Allah, nós não temos essa mesma forma de comunicação como os cristãos, determinados grupos cristãos têm. Mas nós temos a ciência dos 99 nomes divinos, os 99 nomes de Allah, Isma al-Husna. E todos esses nomes estão, de alguma forma, relacionados ao cosmos como um todo. Então, enquanto você falava, por exemplo, eu lembrei de Al-Hakim, o sábio, aquele que é sábio e determina as coisas no seu devido lugar, ou Al-Ilmi, ou aquele que é onisciente, aquele que sabe e percebe tudo. Então, com devido uso da palavra, os nossos ídolos, ou, melhor, o nosso ídolo, não esse termo, o nosso único é Allah subhanahu wa ta'ala, que se manifesta, nosso Al-Had, é Allah subhanahu wa ta'ala que se manifesta nos seus 99 nomes mais belos. Então essa é uma ponte interessante para o convertido, para entender como Allah subhanahu wa ta'ala se manifesta como um todo. Né? Igual você falou, o exemplo das leis ele é muito bom. Por que eu sigo as leis? Eu não vejo o que é uma lei, é um conceito abstrato. Mas existe um ordenamento. Né? Sim, exatamente. Eu acho que quando você para pensar, eu pelo menos às vezes penso assim, que tá bom, pro convertido, pro revertido às vezes é tudo muito abstrato, mas quando a gente vê o jeito que o mundo se organiza como, sei lá, como uma equação matemática pode predizer se um prédio vai cair ou não. É verdade. Sabe? Os números, as letras, o alfabeto, como tudo se organiza, é uma maneira, basicamente, para mim, divina, de que como tudo é organizado de uma maneira abstrata que se manifesta de uma maneira tão sólida. Então, isso para mim é
evidência inegável de que tem um criador e uma coisa muito mais inteligente do que todos nós, que fez tudo isso funcionar da devida maneira que a gente consegue ver também. Mashallah. Mashallah, muito bom. As meninas, Nur. Agora só sobrou as meninas mesmo. Nur pode falar, inshallah. Assalamu alaikum. Estão me ouvindo bem? Sim, aleikum salam. É mais um comentário mesmo, quando eu estava falando até sobre contemplação e nessa questão de sentir Deus ou ficar como se você visse ele, né, e ele visse você de volta. Me lembrou assim que eu me reverti, comecei a fazer as 5 orações, foi a primeira coisa que eu percebi. Porque quando você é evangélico ou cristão, tem muito uma separação clara quando você está na igreja e quando você está fora da igreja. Então, Deus você só sente quando você está no templo. Agora, quando você faz as 5 orações, me trouxe uma sensação, meu Deus, Deus está aqui o tempo inteiro. Eu sinto Deus o tempo inteiro, porque a cada oração você lembra dele. Por mais que entre as orações aconteça várias outras coisas que não tem nada a ver com a religião, ainda assim a gente é chamado o tempo inteiro, né, para lembrar de Deus. Uma coisa básica do Islã, não precisa nem ser outras coisas sunas, além das obrigações religiosas, né? Então, o básico que é as orações me traz essa questão de você ter essa sensação de Deus o tempo inteiro com você. E também a questão do zikr, né? De que além de você estar ali agradecendo a Deus, lembrando da criação de Deus, já lá, essa contemplação, traz essa conexão de você sentir Deus o tempo inteiro ali com você. Eu acho que é um primeiro estágio, assim. Excelente, não? Muito obrigado. E aí, meninas? Nenhuma mais, nenhum dos meninos. Você, professor? Só para mais uma síntese, né, que eu tinha anotado antes, acabei não falando, mas eu acho que vale a pena comentar. Hoje, acredito que a gente encerramos esse estudo inicial sobre o Hadith de Jibril. Claro, existem muitas camadas, dá para a gente continuar estudando. Inclusive, semana que vem eu quero sair um pouco, se ela permitir, inshallah, sair um pouco do roteiro, talvez. Nós podemos pensar como ser muçulmano frente a esses conceitos estudados, né? O que seria ser muslim frente ao Hadith de Jibril. Mas só para trazer como síntese, eu acho que é interessante pensar o seguinte, que o din, o Islã, não é a prática, simplesmente, tão menos a crença, simplesmente, e nem apenas a espiritualidade. É a junção de todas essas dimensões. Então, e é esse o dilema que muitos de nós vivemos em determinados momentos. Às vezes a minha prática é meu imã é carente ou demanda certas questões a melhorar, minha espiritualidade não vai bem. Então, o muçulmano, ele precisa, eu uso esse termo, eu gosto bastante desse termo, essa visão holística no sentido de uma visão de um todo, de que o din de Allah subhanahu wa ta'ala é a junção dessas 3 dimensões, a prática, a crença e a espiritualidade, e que nós possamos buscar esse equilíbrio, né? E a suna do profeta sallallahu alaihi wasallam está cheia de exemplos práticos que nos inspiram, que nos fazem refletir de como equilibrar essas 3 dimensões do din.
Mashallah. Então, se vocês quiserem agora se apresentar de maneira breve, se não, também não tem problema, a gente encerra por aqui.